A economia da China está em crise. O governo de Pequim anunciou que o país sofreu quedas de 15% nas exportações e 12% nas importações. A população da China diminuiu pela primeira vez em 62 anos. Das maiores fabricantes de chips dos Estados Unidos foram proibidas de vender os produtos para a China. Um tribunal de Hong Kong decretou a falência da gigante incorporadora chinesa Evergrande. A China anunciou corte nos juros na tentativa de reaquecer a economia. Lá na China, na maior fábrica de iPhones, um lockdown por causa da Covid provocou uma onda de protestos que acabou em violência. Essas imagens mostram os confrontos entre a polícia e os trabalhadores da Foxconn, maior fábrica de iPhones do mundo. As últimas manchetes não são tão animadoras para a China. Problemas geopolíticos, crise imobiliária, empresas gigantes falindo, desemprego entre os jovens, diminuição da população, cidades fantasmas e deflação. Esse é o cenário atual da segunda maior economia do mundo. O que está acontecendo com a China e por que isso importa tanto para o resto do mundo? Antes de entrar a fundo nos problemas da China, vamos entender como ela chegou nesse patamar de segunda maior economia do mundo. Em 1979, sob a direção desse homem aqui, Deng Xiaoping, que é o novo líder supremo da República Popular da China, uma pequena cidade do outro lado da fronteira de Hong Kong recebeu privilégios econômicos especiais para comercializar e fazer negócios com o mundo capitalista. A cidade na época tinha apenas 330 mil pessoas, um número minúsculo perto dos padrões chineses, já que a nação já tinha mais de 1 bilhão de pessoas. Nos 40 anos seguintes, Shenzhen, que antes era uma pequena cidade, se transformou em um dos maiores e mais influentes centros econômicos do mundo. Em 2018, excedeu o PIB do seu vizinho direto Hong Kong, um centro de comércio global que existe há centenas de anos. Uma enorme mudança. O desenvolvimento econômico da China fez muito bem para o mundo e principalmente para o país. Tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e tornou muitos bens de consumo que consideramos básicos muito mais baratos do que seriam se fossem produzidos localmente. Durante a maior parte das últimas 2 décadas, o crescimento do país tem sido imparável. A China se tornou o chão de fábrica do mundo, impulsionando toneladas e toneladas de expansão e se tornando essa gigante potência industrial. O país viu seu PIB crescer regularmente 2 dígitos por ano e em 2010 ultrapassou o Japão para se tornar a segunda maior economia do mundo. Pessoas que eram agricultores mudaram-se para cidades e tornaram-se operários de fábrica. Isso melhorou a qualidade de vida de centenas de milhões de pessoas, tirando-as da pobreza e entrando nessa florescente classe média massiva. Essa ascensão da classe média da China beneficiou uma ampla gama de marcas multinacionais. Veja, por exemplo, a Volkswagen. Vendia aproximadamente 500 mil de carros na China em 2005 e em 2019 passou a vender 4 milhões de carros. As vendas da Apple na China passaram de quase 13 bilhões de dólares para perto de 70 bilhões de dólares. Até diziam que a China estava a caminho de ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo até 2024. Mas então veio a Covid e brecou esse crescimento. Após o início do surto da Covid-19, a China aderiu a uma rigorosa política de lockdown, fazendo os governos locais gastarem enormes quantias de dinheiro em quarentenas e testes, e viu empresas, fábricas e até cidades inteiras fecharem em meio às infecções. Eram medidas extremas que controlavam quando as pessoas podiam sair de casa, quando podiam ir trabalhar, ir às compras, viajar ou realmente fazer qualquer coisa que gerasse atividade econômica. Além da Covid, as tensões geopolíticas atrapalharam bastante a economia chinesa. A começar pelo Donald Trump, quando era presidente, que impôs uma série de tarifas em produtos chineses. E agora, na gestão do Biden, a China tem vários limites em acesso à tecnologia. E tem também o conflito com Taiwan, que continua sendo uma grande dor de cabeça na região e afetando as relações da China com os Estados Unidos. Isso tudo fez com que surgisse uma enorme crise de confiança na China, que refletiu-se também no mercado de ações. Desde o seu pico em fevereiro de 2021, o principal índice de ações de Xangai já cai mais de 40%. As pessoas estão fugindo do mercado de ações sob esse medo de que a economia esteja desacelerando demais. Há quem acreditasse que, com o término da Covid, as pessoas voltassem a consumir mais. Além disso, as fábricas começariam a produzir mais produtos novamente e a China voltaria a ser o motor global de crescimento. Isso até aconteceu, mas não foi tão intenso quanto os economistas e o próprio governo previu. China's economy losing further momentum. Okay, they are out and
not good, all right. O país passou de taxas de crescimento anual próximas de 2 dígitos antes da pandemia para atuais 5% de crescimento hoje em dia. Essa taxa de crescimento seria notável na maioria dos países. As economias ocidentais desenvolvidas lutam para ter um crescimento na faixa de 2% a 3%. O Brasil comemorou um crescimento na faixa de 2% recentemente. A China está crescendo o dobro disso, mas é muito abaixo do que ela já teve de crescimento médio. E esse é o grande problema que coloca em xeque o modelo econômico chinês. O crescimento é até expressivo, mas ele simplesmente não reflete a expectativa que todos tinham para a economia chinesa. A China construiu a sua economia em torno do pressuposto de que o crescimento permaneceria muito mais forte do que 5% durante muito mais tempo do que realmente tem crescido. Muitos investimentos importantes feitos pelo governo em todos os níveis baseavam-se na ideia de que a economia continuaria a crescer como nas décadas entre 1980 e 2010. Essa esperança fez com que o investimento pesado fosse feito um dos pilares de qualquer economia mundial, o mercado imobiliário. Embora a China seja um país milenar, o mercado imobiliário chinês é relativamente jovem, com apenas algumas décadas de vida. Isso porque a propriedade privada não existia realmente no país até os anos 80. Quando a República Popular da China foi instaurada em 1949, o Estado comunista acabou com a propriedade privada da terra, dizendo que essa pertencia aos cidadãos chineses como um todo. Em vez disso, as casas foram alocadas aos residentes nas cidades através de um sistema socialista de habitação social. Quando a China começou a abrir-se e reformar a economia, lá no final dos anos 70, praticamente não havia proprietários privados no país, mas isso estava prestes a mudar. As experiências econômicas da China na década de 80 foram amplamente bem-sucedidas. Os seus cidadãos começaram a ganhar um bom dinheiro com os negócios que criavam e as suas cidades começaram a crescer à medida que mais pessoas migravam das áreas rurais para as áreas urbanas. Mas não havia habitações suficientes para acomodar esse fluxo de pessoas. Assim, o Estado começou a fazer reformas habitacionais. Em 1988, começou a privatizar e comercializar habitações públicas, oferecendo aos inquilinos a oportunidade de comprar suas unidades a preços muito baixos. Em 1998, o governo anunciou o fim total da habitação pública. Enquanto lá em 79 praticamente ninguém possuía casa própria na China, agora 80 a 90% das famílias chinesas possuem casa própria, com mais de 20% delas possuindo mais do que uma casa. Então, onde é que isso começou a dar errado? Vamos ver como funciona o mercado imobiliário na China. Como qualquer mercado, o preço dos imóveis é determinado pela oferta e demanda. Quando a oferta é alta e a demanda é baixa, os preços caem. Agora, quando a oferta é baixa, mas tem muita procura, os preços sobem. A China ainda é um país cujo Estado é dono de várias coisas, inclusive os terrenos onde as terras estão sendo construídas. Nas suas reformas de 1988, o governo chinês separou o uso da terra de quem é o proprietário da terra e concedeu o que chamou de direitos de uso da terra aos governos locais. Isso permitiu que os municípios utilizassem essas terras para uso comercial. Então, eles poderiam vender o direito do uso da terra a empresas privadas ou estatais, gerando lucro nessa transação. Essas empresas, então, venderam esses direitos em um modelo de arrendamento para quem quisesse comprar essas casas. Isso provou-se uma fonte de receitas incrivelmente lucrativa para os governos locais, eliminando a necessidade de impostos sobre a propriedade na China. Felizmente, para as cidades da China, houve uma enorme procura destes arrendamentos. 150 milhões de cidadãos chineses mudaram-se para áreas urbanas na década de 90 e todos precisavam de habitação. Os lucros provenientes da venda de terrenos dispararam e começaram a representar uma grande parte dos orçamentos locais. Em 2010, por exemplo, as receitas com a venda de terrenos representaram quase 70% da receita dos governos locais. Como resultado, os municípios tornaram-se cada vez mais dependentes de um mercado imobiliário eufórico, e assim nasceu o boom da construção na China. O desenvolvimento imobiliário ajudou a impulsionar o crescimento econômico da China durante 30 anos. Segundo algumas estimativas, os imóveis na China valiam 60 trilhões de dólares no seu auge, e as incorporadoras imobiliárias estavam ficando extremamente ricas no processo, incluindo uma que você provavelmente já ouviu falar. China's Evergrande. 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 Fundada em 1996 por Hui Ka-yan, a Evergrande foi uma das maiores empresas do setor que explodiram junto com o boom imobiliário. Em boa parte do mundo, os potenciais compradores de casa não compram diretamente seus imóveis. Ao invés disso, eles colocam uma porcentagem do preço do imóvel, conhecido como entrada ou depósito, e o resto é coberto por um banco, um financiamento.
E como num financiamento, o comprador deve reembolsar o banco com juros ao longo do tempo. Mas no sistema habitacional chinês, é comum exigir que os compradores adiantem uma grande parte da quantia às construtoras, antes mesmo de começarem a construir. Isso proporcionou aos desenvolvedores muitos financiamentos sem juros, que empresas como Evergrande usaram para financiar novos projetos. Isso é muito bom, desde que os preços dos imóveis continuem a subir e as pessoas confiem no sistema. Investir direto em propriedades rapidamente se tornou o investimento preferido dos cidadãos chineses. O estímulo econômico do Estado em 2008 e uma ordem aos bancos estatais para concederem crédito ajudaram a reforçar a procura chinesa por habitação própria, com alguns cidadãos comprando a sua segunda, terceira ou até mesmo a quarta casa. Globalmente, os investidores também aderiram porque viam a propriedade chinesa como um investimento seguro, assumindo que o Estado nunca deixaria o setor falir. E os desenvolvedores também se apoiaram nisso. Isso levou a uma enorme bolha imobiliária, com especulação, aumento de preços e dívida incontrolável. Na época, a China contava com cerca de 65 milhões de residências vazias. Eleito em março de 2013, o presidente chinês Xi Jinping não gostou do que estava acontecendo no mercado imobiliário. Num discurso em 2017, ele declarou: "As casas são para viver, não para especular." Era um mantra ao qual ele voltava com frequência e a política começou a seguir o exemplo. A maior delas foi a política das 3 linhas vermelhas, em 2020. No esforço para conter empréstimos insustentáveis, Pequim essencialmente limitou o montante de dívida que as imobiliárias deveriam ter. Evergrande e vários outros promotores imobiliários privados não cumpriram os critérios das linhas vermelhas e, como resultado, não puderam contrair mais dívidas para financiar os seus projetos. Isso significava que eles não tinham fundos para finalizar as propriedades que já haviam vendido, causando ondas de protesto por parte de fornecedores e investidores que tentavam recuperar seus investimentos, além dos compradores que exigiam que suas residências fossem entregues. Evergrande é só um exemplo de dezenas de empresas imobiliárias que faliram nos últimos 2 anos na China. Responsável por 30% do PIB da China, o setor de construção imobiliária se viu em um grande problema. A demanda diminuiu, os apartamentos ficaram vazios e os preços começaram a cair. De acordo com um ex-funcionário do governo chinês, a população total da China, que atualmente é de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, não seria suficiente para ocupar todos os imóveis vazios do país. Mas a grande pergunta é: como essa crise imobiliária afeta a economia chinesa? Como as famílias compravam seus imóveis e eles cresciam de preço ao longo do tempo, o colapso imobiliário basicamente reverteu esse efeito de riqueza que as pessoas sentiam. A China também piorou muito na questão de desemprego dos jovens, que era de 10 a 12% antes, aumentou para mais de 21% na metade de 2023 e hoje voltou para a faixa de 15%. Mas somente voltou depois que a China mudou a maneira que define um aluno em seu cálculo. Há atualmente um enorme excesso de oferta de graduados universitários competindo por cada vez menos empregos. O resultado é que as famílias e os consumidores têm uma visão muito pessimista do futuro. Portanto, estão optando por economizar dinheiro ao invés de gastar, o que levou muitas empresas a reduzirem seus preços para vender seus produtos. Para entender melhor o impacto dessa redução de preços, vamos falar sobre inflação e deflação. A inflação é um aumento geral no nível de preços de bens e serviços numa economia. Então, deflação é o oposto disso. Normalmente, a deflação ocorre quando os consumidores não estão gastando tanto e, com isso, as empresas são forçadas a baixarem seus preços para tentar encorajar esses consumidores a fazerem mais compras e também para competir com outras empresas que produzem produtos mais baratos. A deflação é considerada muito pior que a inflação porque os preços mais baixos significam que empresas estão ganhando menos dinheiro, o que vai provocar demissões e salários menores, deixando menos dinheiro disponível para as famílias, que vão consumir menos e recomeça todo esse ciclo. Eu sei que no Brasil pode soar um palavrão o que eu vou dizer, mas uma pequena quantidade de inflação, bem pequena, pode ser uma coisa boa para a economia. Isso porque, à medida que os salários acompanhem exatamente a inflação, todas as pessoas que têm um emprego vão ter um aumento nominal todo ano no seu salário, o que pode encorajar elas a gastar um pouco mais ou investir mais o seu dinheiro, mesmo que o seu poder de compra real não tenha aumentado. Com a deflação, o efeito é exatamente o oposto. Para a China, essa deflação definitivamente não é boa, mas para o resto do mundo, talvez ela possa ser boa.
Um dos efeitos dessa deflação é que no Ocidente a gente pode ter uma inundação de produtos chineses absurdamente baratos, já que os fabricantes chineses vão ser obrigados a exportar os seus produtos que não estão sendo consumidos no país. Isso, inclusive, já está acontecendo. Agora, todas as empresas que dependem do consumo chinês para crescer vão ter grandes dificuldades. Isso se estende também para as empresas fora da China. Haja visto que o turismo internacional e viagens dos chineses fora do país diminuíram. Esses problemas na China certamente terão grandes efeitos, especialmente para aqueles que dependem diretamente do mercado de importação e exportação da China. No Brasil, algumas empresas devem sentir o impacto da desaceleração na China, como é o caso das siderúrgicas, como Usiminas, CSN e Gerdau. Como o setor imobiliário chinês está em crise, as siderúrgicas de lá estão exportando mais aço por um preço mais barato que os produtores brasileiros, e estão impactando com isso as companhias daqui. Por outro lado, a China comprou 27% de tudo que o Brasil exportou e respondeu por quase metade do superávit comercial brasileiro, que foi de 62 bilhões e 300 milhões de dólares. Por isso, o desempenho econômico chinês é acompanhado com atenção pelo setor privado brasileiro. Mas o perfil das exportações brasileiras, que é concentrado em alimentos e energia, produtos básicos que atendem às necessidades cruciais do país, deve oferecer uma relativa proteção ao Brasil desses grandes impactos. Outro aspecto que deve sofrer consequências dessa desaceleração é a política chinesa. Para o presidente Xi Jinping, essa nova realidade deve dificultar uma solidificação de uma posição de líder mais poderoso do país das últimas décadas. Com a economia em expansão, fica mais fácil as pessoas aceitarem os controles do Partido Comunista Chinês sobre coisas como liberdade de expressão, tudo isso em troca de uma prosperidade. Agora, com a economia em desaceleração, existe o risco de uma reação oposta a isso. Somente o tempo vai dizer se a economia da China conseguirá se restabelecer. Por ora, devemos observar uma mudança no cenário macroeconômico e nas políticas pelo mundo todo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece nas principais economias do mundo e suas consequências para a economia brasileira. A gente se vê numa próxima.